Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de cálculo de reatores 2. Nós vamos falar sobre a catálise heterogênea. Nós vamos abordar a catálise heterogênea da seguinte forma. Nós vamos começar com as definições de catálise, depois vamos mostrar quais são as etapas de uma reação catalítica, depois naturalmente nós vamos abordar o assunto de qual é a etapa limitante da reação, e aí por fim a gente vai falar sobre o projeto de reatores propriamente dito, tá certo? Pessoal, as definições que a gente vai ver hoje são bem importantes para que a gente possa entender depois como o projeto dos reatores catalíticos são feitos. Então vamos dar uma olhada bem rápida sobre essas definições e elas podem ser complementadas depois com o livro. O nosso livro-texto tem bastante informação adicional para vocês e o tema de catálise é estudado também nos livros de cinética. Então a bibliografia complementar da nossa disciplina contempla alguns livros de catálise, de cinética de reação e de catálise também, tá bom? Então olha só, catalisador, pessoal. O catalisador é uma substância que afeta a velocidade da reação, mas que sai do processo sem modificações. Vocês já devem ter ouvido de catalisador e catálise em algum momento da vida acadêmica de vocês. Então o catalisador ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é capaz de, mesmo sem alterar o equilíbrio da reação, ele consegue alterar a velocidade com que ela ocorre, a taxa da reação. Tá certo? Então ela vai oferecer para a gente, o catalisador vai oferecer um caminho alternativo, né? A gente chama de caminho alternativo, né? Mas é um outro mecanismo para que a reação possa acontecer. Tá bom? A gente não vai entrar muito a fundo sobre o estudo da energia de ativação, sobre como o catalisador afeta essa energia, mas eu convido vocês a estudarem um pouquinho mais sobre o tema, porque é bem interessante, tá bom? Então olha só, tem uma ilustraçãozinha aqui, ó, que ele mostra pra gente, um exemplozinho aqui, ó. Então, por exemplo, a reação de hidrogênio e oxigênio atmosféricos, né, para formar água, ela é muito lenta, né? Em condições normais, ela é muito lenta, ela praticamente não ocorre. Então você pode deixar lá um recipiente com oxigênio e hidrogênio paradinhos, né? Isso vai durar anos e anos e anos e você não vai ter formação de água. Tá bom? Essa velocidade de reação, ela pode ser mudada com catalisador. Tá bom? Então olha só o que o catalisador vai fazer. Então esse gráfico mostra no eixo Y a energia da reação, energia envolvida na reação. E aqui a coordenada, né? O andamento dela, né? A coordenada de reação é o andamento da reação. Tá bom? Então, olha só, para a formação de água através de hidrogênio e oxigênio, o caminho normal precisa de uma grande quantidade de energia, tá vendo? Aqui até aqui, toda essa altura aqui, ó, é o que a gente chama de energia de ativação, tá? Energia de ativação, tá bom? Então, ó, essa energia de ativação, que é a energia que a reação precisa para acontecer, ela com o catalisador ela é muito menor, tá vendo? Essa barreira energética, né, que é a energia de ativação, ela acaba sendo diminuída, ela acaba sendo sobrepujada pela presença do catalisador. Tá? Então, olha só, pessoal, a catálise ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Quando a gente fala de homogênea e heterogênea, a gente está falando do meio reacional onde esse catalisador está envolvido. Tá? Então, na catálise homogênea, o catalisador ele é solúvel em pelo menos um dos reagentes. Então, os reagentes são líquidos, por exemplo, e o catalisador é líquido. Tá? Então, ele está homogeneamente distribuído no meio reacional. Na catálise heterogênea, está envolvida mais de uma fase. Né? Então, esse catalisador, geralmente, né, na maioria dos casos, ele é sólido, e os reagentes, né, e os produtos, né, mas basicamente os reagentes, eles estão ou na fase líquida ou na fase gasosa. Né? Então precisa ter o contato desse reagente que é líquido ou gasoso com o catalisador que é sólido. Por isso que a gente fala que a reação de catálise ela ocorre na interface, tá vendo? Ela ocorre na interface entre o gás e o líquido. Por isso que ela difere um pouco das reações da catálise homogênea, né? Porque agora, além dos parâmetros cinéticos, né, que estão envolvidos na reação, existe mais a questão da interface. Então, essa interface é grande, ela é pequena, tem bastante área superficial. Esse catalisador está disponível, né? Ele está acessível
para que os reagentes possam entrar em contato com ele e a reação acontecer. Então tudo isso agora a gente tem que levar em conta, né, na catálise heterogênea. Então outra vantagem da catálise heterogênea é a separação. Então é muito fácil, via de regra industrialmente, a gente separar o catalisador dos produtos formados. Então imagine que o catalisador ele é sólido, então ele pode ser separado do produto final, ou por filtração, ou por algum meio mecânico, né, que faça com que ele a gente consiga tirar ele para um lado e os reagentes tirar para o outro. Certo? Então isso é uma vantagem tanto econômica quanto ambiental. Né? Então esse catalisador ele não pode ser um resíduo no meio ambiente e ao mesmo tempo ele precisa ser reutilizado. Né? Como por definição o catalisador ele permanece inalterado depois da reação, então é muito interessante economicamente também que a gente consiga recuperar o catalisador e reutilizar, né? E reutilizar no processo. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo ó, de desidrogenação do ciclo hexano para produzir benzeno. Tá? Então o catalisador aqui ele é platina e ele está suportado, né? Ele está preso, né? Ele está num suporte inerte que é o oxialumínio, que é alumínio. Beleza? Então, pessoal, o estudo dos catalisadores foi alvo do Prêmio Nobel de Química de 2021, né? Ele foi dado a dois grupos de pesquisa, um alemão e um americano, que estudaram novos catalisadores, síntese novos de catalisadores. São catalisadores que eles chamam de assimétricos, né? Tem uma molécula dele aqui, ó, né? Eles são chamados de assimétricos e eles são bastante utilizados. A pesquisa já vem sendo desenvolvida há bastante tempo, por volta de 2000, né? Um pouco antes do ano 2000, e agora eles foram agraciados com o Prêmio Nobel. Então é bastante atual, né? Bastante interessante esse tema. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora em algumas propriedades dos catalisadores. Os catalisadores, além de diminuírem a energia de ativação, né, eles precisam ter algumas outras propriedades que façam que eles sejam úteis tecnologicamente para a gente no ambiente industrial. Tá bom? Então, o primeiro deles, pessoal, é a alta área interfacial. Então, a gente viu que a catálise, a reação de catálise, ela ocorre na interface do sólido e do fluido, né? Seja um líquido, seja um gás, onde estão os reagentes. Tá bom? Então, de alguma forma, a gente precisa maximizar essa área de contato entre o sólido e os reagentes. Tá bom? Então, na verdade, os catalisadores, eles são, a grande maioria deles, comercializados na forma de pó, e eles têm uma alta área superficial total. Então, é um pó bastante fino, né? Claro, quanto menor a área do sólido, maior é a área total específica, né? Então, claro, a área de cada grãozinho de pó é pequena, né? Mas a área total, né, por grama de material, ela acaba sendo bastante alta. Então, os catalisadores precisam ter uma grande área superficial, tá? Para que as taxas de reação sejam apreciáveis, sejam interessantes economicamente. Tá bom? Então, essa área superficial, geralmente, ela é conseguida com a porosidade. Além da superfície das partículas do sólido onde o catalisador está depositado, muitos deles, né, a grande maioria deles, são porosos. Então, existe uma área superficial interna dos poros que possui o catalisador em situação que possa ser utilizado. Beleza? Então, na maioria das vezes, os catalisadores eles têm mais área interna de poro do que área superficial. Tá? E alguns deles eles são, assim, têm áreas monstruosas. Né? Então, imagina um material que tem 10 gramas desse material, tem uma área equivalente a um campo de futebol, imagina. Então, a área superficial dos catalisadores é alta, graças à porosidade. E esse poro ele dá uma característica importante também, porque o poro, como ele acaba sendo na faixa de angstroms, né, de angstroms e nanômetros, ele acaba selecionando quem consegue entrar dentro dele para poder reagir. Né? Então, a gente chama essa característica de peneira molecular. Aqui, ó, peneira molecular. Então, os poros são tão pequenininhos que conseguem selecionar qual tipo da molécula que vai conseguir entrar para poder reagir. Então, olha só, pessoal. A gente tem dois catalisadores sólidos aqui, ó, então são suportes, na verdade, né? São zeólitas, né? São
são silicatos, né? São silicatos, são zeólitas, tá bom? Então, olha só, essas zeólitas eles têm uma distribuição tridimensional X, ó, que ele tem acaba tendo aqui, ó, que ele está desenhando mais ou menos ó, o tamanho dos poros, tá vendo? Beleza? Então, esses poros aqui, ó, olha só, está na faixa de 7,4 angstroms, 5 angstroms, é muito pequeno, né? Isso é na faixa de ligações moleculares, o tamanho dos átomos, tá? Então, olha só, das ligações moleculares, né? Então, olha só, pessoal, esses poros eles acabam selecionando quem consegue entrar aqui. Tem um exemplo bem legal aqui, ó, que fala da produção do xileno. Então, o xileno é essa molécula aqui, ó. E ela existe em na forma de 3 monômeros, né? 3 isômeros, desculpa, né? 3 isômeros, o orto, o meta e o para, né? Então, aqui está desenhado o meta, tá vendo? O meta chileno, aqui está desenhado o para chileno. Então, olha só, pessoal, o xileno é produzido pela alquilação do tolueno. Então, metanol e tolueno entram no poro e aí eles reagem, né? Tem um sítio ativo, a gente já vai ver o que é o sítio ativo, né? Ele reage. O que acontece é que o poro ele é tão pequeno que só o para chileno consegue passar nele, né? Tem estrutura para passar aqui, né? Porque ele é linear, né? Tem estrutura mais linear. Tá bom? O que vai acontecer com os outros, né? Claro que a reação aqui ela não é seletiva. Forma o orto, o meta e o para. Tem que desenhar o meta, né? Então o que acontece, né? Tem um sítio ativo, um outro sítio ativo, né? Um outro local dentro desse catalisador que promove a isomerização. Então esse aqui faz a alquilação e esse aqui faz a isomerização. Ele transforma de meta em para. E aí o para consegue sair desse partícula. Tá bom? Então ele consegue selecionar, né? Consegue de alguma forma, pelo tamanho do poro, que é muito reduzido, selecionar o tipo de produto que vai ser obtido na reação. Então olha só, uma forma de classificar, a forma mais comum de classificar os catalisadores é justamente falando da aplicação para que ele é usado, né? Então os nomes, engenharia é legal isso, né? Porque os nomes são realmente o que as coisas fazem, né? Então olha só, pessoal. Tem os catalisadores para halogenação, para desalogenação, né, para halogênios, né, para retirada e colocação de átomos de halogênio nas moléculas, para hidratação e desidratação, para alquilação e desalquilação, para hidrogenação e desidrogenação, oxidação e isomerização. Então, olha só, os catalisadores são na maioria metálicos, ó, cobre, cloreto de cobre, né, cloreto de prata, paládio, magnésio, tá vendo, ó? Zeólitas, né? Cloreto de alumínio, tá vendo? Então, o que mais tem aqui? Ó, níquel, tá? Então, geralmente são átomos metálicos que conseguem perturbar a estrutura eletrônica das moléculas e fazer com que elas aumentem a sua reatividade. Então, olha só, aqui tem uma reação, pessoal, precisa de 2 catalisadores, tá vendo? Então, a gente precisa de um reator aqui para fazer a alquilação dessa molécula. E depois precisa de um catalisador para fazer a desidrogenação dessa molécula, né? Para tirar o hidrogênio dela, tá vendo? Então, primeiro ela é feita por um catalisador de cloreto de alumínio. E depois esse intermediário é reagido na presença de níquel metálico para que ele possa perder os hidrogênios e formar a molécula que a gente precisa. Tá? Então, pessoal, olha só, a gente precisa entender direitinho como a interação entre esse catalisador que é sólido e os reagentes que estão na fase fluida interagem para que a gente possa entender como essa reação vai acontecer. Tá? Então a gente pode estudar a interface gás-sólido, a interação entre o gás e o sólido, pelos fenômenos de adsorção. Tá bom? Então, ó, essa aderência superficial, né? Ó, essa aderência superficial é que a gente chama de adsorção. Tá bom? Então, ó, essa adsorção ela pode ser física ou ela pode ser química, a gente vai ver depois, né? Pode ser química, pode ser física. A adsorção física, ela é mais branda, ela é mais leve, ela envolve menos energia. Ela é bastante semelhante à condensação de líquido, né? Numa superfície sólida. Então esse processo ele é exotérmico, ele libera energia, mas a quantidade de energia liberada é bem pequena, né? Não está nem da ordem de uma reação química, por exemplo, é bem pequenininho. Essa adsorção física ela ocorre como? Ela ocorre basicamente por forças de Van der Waals. Então são forças fracas, né, de interação, ou de polo, ou de polo induzido, entre as moléculas do fluido, dos reagentes, né, ou dos produtos,
e o sólido, que é o catalisador. Tá bom? Então tem uma característica também que a absorção ela é bastante influenciada pela temperatura, né? Ela diminui com aumento da temperatura. Claro, né? Se aumenta a temperatura, aumenta a agitação molecular, a tendência é que esse gás volte para a fase gás. Tá? Outro tipo de adsorção é a quimisorção. A quimisorção é aquela que a gente está interessada, tá? Porque a quimisorção é a que está envolvida nos processos de reação. Tá bom? Então, essa quimisorção, ela envolve uma quantidade de energia maior, que é quase da ordem de uma reação química, tá? De uma ligação química, e ela consegue fazer essa perturbação da estrutura eletrônica, né? Aqui, ó, da estrutura eletrônica da molécula. E aí essa perturbação é que torna ela mais reativa, tá bom? Ele é um processo exotérmico também, né? Ele é um processo exotérmico, significa que libera calor quando ele acontece, né? A energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes, tá bom? Então, olha só, pessoal, para terminar, aqui tem um exemplo de um hidrocarboneto absorvido, né? Quimisorvido, com absorção química, né? Sobre uma superfície de platina. Então, olha só, tem o carbono aqui com suas 4 ligações, aqui tem a platina, a gente vai se acostumar a desenhar os sítios ativos, né, os catalisadores dessa forma. Tá? Então, a gente tem a interação aqui, ó, do carbono com os átomos de platina e esse hidrogênio aqui, né, que vai acabar saindo da molécula. Beleza? Vai acabar entrando na molécula, desculpa, né? Vai acabar entrando na molécula. Tá bom? Então, olha só, pessoal, essa aqui é a forma mais simples de desenhar, e aqui tem uma estrutura mais bonitinha, tá vendo? Ó, tem os átomos de platina envolvidos, né? Ó, tá vendo aqui o tamanho das ligações? Ó, uma ordem de 2 angstroms, beleza? E aqui tem um átomo de carbono, né? Que está envolvido que é o hidrocarboneto, que faz parte do hidrocarboneto, que está envolvido na reação. Beleza? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre as diversas etapas que estão envolvidas nas reações catalíticas, e como é que a gente pode entender como todas elas se ligam, né? Se interagem entre si, para formar uma reação catalítica heterogênea como um todo, tá bom? Tá certo então? Obrigado, até mais!